Lucas capítulo 24, versículos de 13 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam estarrecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é já tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Meus queridos, deixa eu situar você no contexto dessa passagem. Essa passagem, meus amados, é logo após a ressurreição de Jesus. Jesus tinha passado por todos aqueles fatos, que estavam profetizados, na vida dele, pelos profetas. E agora ele havia ressuscitado, já havia aparecido a Maria Madalena, João e Pedro já tinham ido ao sepulcro e tinham visto ali o sepulcro vazio, enfim, meus queridos. E esses dois discípulos, eles estavam de volta à sua terra, a terra de Emaús. Amém, amados? Este é o contexto dessa passagem, não é? Um contexto complicado, um texto enigmático, não é? Os irmãos vão entender por que o texto é enigmático, mas eu vou, nessa noite, expor para vocês a palavra para realmente esclarecer esse texto para você, amém? Mas eu quero começar essa ministração, irmãos, contando uma história, amém, queridos? Uma história de uma jovem chamada Sara. Essa jovem, meus amados, ela foi criada num lar cristão, com toda a doutrina, com todo o ensinamento cristão, e ela foi crescendo na igreja, sempre atuante, uma bênção, uma bênção. Mas, irmão, chegou a idade de ela fazer universidade. Ela
fez, né, as provas necessárias e passou, entrou na universidade. Só que, meus amigos, no âmbito ali acadêmico, haviam muitos céticos, né, muitas pessoas ateias, né, professores ateus, né, alunos ateus, e começaram a zombar da sua fé. Outros não foram tão agressivos de zombar da sua fé, mas como alguns professores, mas começaram a duvidar, né, a fazer com que ela duvidasse da existência de Deus. E somado a isso, meus queridos, né, a idade foi chegando, ela agora era uma adulta, e ela começou a perceber alguns cristãos do seu convívio que tinham umas atitudes que não condiziam com o que a Bíblia dizia. Os irmãos estão entendendo, irmão? Olha só que coisa. Ela via ao seu redor pessoas que se diziam cristãs, mas não tinha vamos dizer assim, as atitudes, não tinha, né, o modus operandi, vamos dizer, né, de um cristão. Eles estavam simplesmente sendo uma coisa e dizendo que eram outra. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E tudo aquilo, irmãos, assolou a mente daquela jovem, e aquela jovem começou a duvidar da sua fé. Olha que coisa, irmão. Começou a duvidar da sua fé. E cada vez que ela assistia a alguns professores, não todos, né, assistia às aulas daqueles professores, né, os professores sempre tinham alguma coisa a falar a respeito do criacionismo, do evolucionismo, né, desmentindo o criacionismo, desmentindo a agência de Deus. Outros eram agnósticos, diziam Deus existe, mas ligou a chave aqui do mundo e desapareceu, né? Deixou tudo na mão dos homens, e aquilo tudo, meu irmão, fez um arcabouço de dúvidas no coração daquela jovem, até que um dia, irmãos, ela foi fazer um trabalho na biblioteca. Amém? E chegando na biblioteca, ela estava ali estudando, mas de vez em quando vinha na mente dela, né, que ela estava duvidando, né, do Evangelho, duvidando de Jesus, duvidando de que realmente existiam cristãos verdadeiros. E quando ela olha para o lado, irmãos, ela vê sobre uma mesa um livro lindo. Ó. Ela é apaixonada, assim como eu, apaixonada por livros. E ela viu um livro lindo, encadeado, capa dura, muito lindo, assim, uma capa verde, não, verde fosco. E aí, amados, ela foi lá ver o livro. E quando ela chegou, que olhou o livro, era uma Bíblia, ó. E ela disse, meu Deus, eu nunca vi essa edição, uma edição muito antiga. E começou a folhear a Bíblia, foi folheando, e de repente ela caiu nesse texto de Lucas 24. E ela olhou e viu que ela tinha já lido esse texto muitas vezes, eu tinha ouvido pregações sobre esse texto, mas de repente, irmãos, como aquela Bíblia ela foi feita, chamou a atenção. As letras eram letras, né, góticas, onciais, e ela começou a ler, né, por causa daquela letra bonita, foi lendo e acabou lendo toda essa história que nós acabamos de ler. E olha só, irmãos, enquanto ela estava lendo, ela estava se identificando com esses discípulos. Porque ela dizia, assim como eles estão com dúvida de que realmente Jesus era o Messias, eu também estou. Se Jesus realmente é Deus, se Deus realmente existe. E ela foi se identificando, até o momento de que ela percebeu que Jesus apareceu para aqueles dois discípulos. E assim como Jesus apareceu para aqueles dois discípulos, aquela Bíblia improvavelmente estava naquela biblioteca. Porque, meus amados, se era uma biblioteca de uma universidade, que a maioria dos professores e a grande maioria dos alunos não criam em Deus, como aquela Bíblia estava em cima da mesa, ela não sabe, então ela entendeu que aquilo era algo de Deus e que Deus estava falando para ela, e que assim como Jesus apareceu para aqueles dois discípulos, Jesus estava falando para ela também, ei, eu existo, eu sou aquele que vive eternamente, fui morto, mas ressuscitei, estou vivo para todo sempre. E ali, meus queridos, naquela mesma biblioteca, ela se arrependeu das suas dúvidas e disse, Senhor, eu creio que tu existes, porque a tua palavra me atesta e eu te sinto aqui no meu coração. A partir dali, meus queridos, gentilmente ela passou a pregar para os seus professores, gentilmente, e para os seus amigos. Muitos continuaram zombando, outros não acreditaram, mas outros acabaram vendo na vida dela, não é, que ela realmente era uma cristã verdadeira, e começaram a ver que havia um Deus que mudava vidas, e entregaram sua vida a Jesus. E quanto aos cristãos ao seu redor, meu irmão, ela começou a testemunhar para aqueles cristãos, dizer, ei, vocês estão vivendo algo, não é? Estão agindo de forma que diferente daquilo que vocês pregam.
entregam daquilo que Jesus quer de vocês. Começou a testemunhar para esses crentes, e muitos desses crentes realmente voltaram a viver uma vida que agrada a Deus, por causa do testemunho daquela mulher. Amém, irmãos? Então veja, meus queridos, essa ilustração, ela serve para que eu e você possamos entender que em momentos de crise Jesus está presente. Irmãos, e para aqueles discípulos não foi difícil, aliás, não foi diferente, porque de fato era um momento de crise e de muita frustração, irmãos. Você já imaginou, você parou para pensar, meus queridos, Jesus havia morrido crucificado, não é? Então eles tinham dito, ora, a nossa esperança morreu, porque a esperança, né, dos judeus, a esperança errada, era que Jesus libertaria Jerusalém, libertaria Israel do Império Romano, mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para libertar politicamente, Jesus veio para libertar espiritualmente e realmente dizer que Ele é Deus nesta terra. E aí, meus queridos, havia uma grande frustração, havia uma grande decepção. Talvez você possa se identificar com esses dois discípulos, meus queridos, porque assim como eles estavam enfrentando a crise e estavam frustrados, talvez nessa noite você esteja da mesma maneira, frustrado, decepcionado. Talvez você olhe em redor e tenha dito assim, mas cadê os crentes? Não é? Eram para ser de determinada forma, mas eu estou vendo outra coisa. Meu irmão, essa mensagem é para você nessa noite. Você que talvez está retornando, né, querendo retornar à sua terra de anteriormente, você está entendendo? Você está talvez tentando retornar aquilo que você era anteriormente, e assim como Jesus apareceu no meio daqueles dois discípulos, ele nessa noite apareceu na tua história para dizer, epa, não é por aí não, eu existo, eu estou na tua vida. Irmãos, se Jesus apareceu para aqueles dois discípulos, era porque ele se importava com aqueles dois, e eu vou lhe explicar por quê. Irmãos, esse texto, eu disse no começo, que ele é enigmático, porque não se sabe porque Jesus apareceu para aqueles dois, não é? Quer dizer, não está explícito, está implícito por quê, mas não está explícito porque Jesus apareceu para aqueles dois. Por que logo para aqueles dois? Porque em lugar nenhum na Bíblia os dois aparecem, só o nome de um é citado, Cleopas, não é assim, irmão? Então, olha só, por que Jesus apareceu para eles? Porque, irmãos, Jesus havia dado uma ordem para os seus discípulos, fiquem em Jerusalém, porque eu vou aparecer lá. Eu vou ressuscitar e aparecer no meio de vocês. Mas os irmãos percebem que esses dois não ficaram em Jerusalém? Eles disseram, que conversa é essa? Ele não vai aparecer não. Estavam voltando para casa. Jesus se interessava por aqueles dois. E quem eram aqueles dois, meu irmão? Não se sabe. Eram pessoas simplórias à vista humana, mas à vista de Deus eles eram importantes. Tanto é que Jesus apareceu para eles. E nessa noite, irmãos, eu estou dizendo aqui para você, como profeta de Deus, talvez as pessoas olhem para você e não vejam nada em você. Você é simplório para todo mundo. Talvez até te ridicularizem, mas para Deus não. Deus se importa com você, e é por isso que nessa noite ele trouxe essa mensagem para acalentar o teu coração, para edificar a tua vida, para te dar novas forças. Aqueles discípulos, meus queridos, eles estavam voltando, e olha só que coisa, Jesus aparece no meio deles, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmãos, eles estavam focados no problema. Os irmãos entenderam nisso? Os irmãos entenderam esse fato? Irmãos, eles vinham pelo caminho comentando, discutindo o que havia acontecido nos seus dias. Eles estavam focados no problema. E quando Jesus apareceu no meio deles, eles nem reconheceram Jesus, porque estavam focados no problema. É certo que lá em Marcos, né, no Evangelho de Marcos, diz que ele apareceu com outra forma, ou seja, ele não apareceu no mesmo corpo, na mesma forma que ele tinha, mas haviam indícios que poderiam mostrar quem era Jesus, a maneira de falar, a maneira de agir, mas eles estavam tão focados no problema que se o próprio Jesus aparecesse ali, na mesma forma de antes, talvez até com a coroa de espinho, né, como se pinta por aí, com as mãos arrebentadas, eles nem se preocupavam. Talvez eles estivessem, né, ignorando Jesus porque estavam focados no problema. Você está entendendo o que é que o Senhor está falando para você nessa noite? Que muitas vezes nós estamos assim, tão focados no problema, que a gente esquece que Jesus está conosco, Jesus fala conosco,
conosco, Jesus toca no nosso coração, Jesus usa a pessoa para conversar conosco, e a gente fica, Deus, onde tu estás? Não é assim? Jesus do teu lado, falando com você, a Bíblia na tua mão, em muitos momentos Deus usa pessoas até para conversar contigo, e você fica dizendo, Senhor, aonde tu estás? Não é assim que acontece, irmãos? Estamos tão focados no problema que muitas vezes nem pensamos mais em Deus, muitas vezes nem pensamos mais no Evangelho, porque o foco é, de fato, a preocupação. Mas eu quero, irmãos, que você perceba que naquele momento, amém? Naquela situação improvável, naquela situação de crise, Jesus apareceu. Em todos os momentos da sua vida que você estiver em crise, que a dúvida bater no teu coração, Jesus vai aparecer. Você pode dizer glória a Deus? Em algum momento Jesus vai aparecer para você. Em algum momento você vai sentir algo aqui. Em algum momento alguém vai te dar uma palavra. Em algum momento um versículo vai falar com você. Um versículo talvez que você leu há milhões de anos, se você vem lendo. Mas naquele momento ele saltou das páginas da Bíblia para a sua frente e você vai dizer, essa palavra é para mim. Você entende, meu irmão? Eu estava passando por uma luta muitos anos atrás, eu não era nem casado. Uma luta tremenda, uma luta espiritual tremenda. E aí, meus queridos, eu me lembro que eu estava lendo o livro do profeta Isaías e li um texto que eu já li 1 milhão de vezes, que diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos fogos, não é assim que diz a palavra? Eles não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Não é assim que está no livro, irmãos? E quando eu li, parece que aquela palavra saltou para mim assim, e eu disse, Jesus, isso é para mim. E eu me lembro, irmãos, que tinha um jovem aqui na rua, que eu ganhei ele para Jesus, e quando ele veio, ele disse, Ricardo, eu li um texto. Eu digo, qual? Ele pegou, citou o mesmo texto. Eu digo, eu não estou acreditando. E a gente foi para o culto, meu irmão, nossa igreja era ali, né, na esquina ali na frente do Pedro Lins, né, uma igreja muito humildezinha. Eu me lembro quando a gente entrou, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, quais vocês acham que foi a leitura bíblica daquele dia? O mesmo texto. Jesus falou comigo, meu irmão, poderosamente. E desde aquele dia, meus amados, eu disse, tu estás comigo, ainda que eu ande pelas águas, ainda que eu ande pelo fogo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu nunca vai me deixar. E nessa noite, meu irmão, nessa experiência que eu tive, eu estou transmitindo para você. Em momentos de crise, Jesus estará com você. Basta você discernir que Jesus está com você. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Às vezes, meus queridos, nós estamos tão focados no problema que não nos lembramos disso, não sentimos a presença de Deus, ou talvez sentimos, mas a gente despreza. Mas nessa noite, irmãos, o Senhor está dizendo, não se esqueça, eu sempre estou ao teu lado. Amém, irmãos? E eu fico assim impressionado, meus queridos, com o que Jesus fez, porque quando Jesus chegou, né, para eles, disse assim, o que é que vocês estão discutindo aí? Olha só, meus amados, não é? Que coisa. Quem é que perguntou isso? Quem perguntou isso, meus queridos? Foi Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Onisciente. Ele sabia de todas as coisas, mas ele queria saber da boca deles. Vocês não estão entendendo? Ele queria saber da boca deles. E aí, meus amados, olha só o versículo 17. Então, lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam estarrecidos, porque todo mundo tinha ouvido falar como é que aquele homem estava fazendo aquela pergunta. Sabe por que ele estava perguntando? Porque ele queria saber qual era a concepção deles a respeito do que estava acontecendo. Irmãos, é um mistério muito grande, porque Jesus, ele faz esse tipo de coisa. Eu vou agora falar algo que incomoda muita gente. Eu já, nessa minha caminhada como cristão, muitas pessoas perguntaram, por que a gente tem que orar se Jesus sabe de tudo? Não é assim, irmão? Você já passou isso na sua cabeça? Quando eu recebi Jesus como Salvador, né, eu ainda era muito jovem, ainda sou muito jovem, mas eu era bem mais jovem. E aí, eu me lembro que passou na minha cabeça, mas por que eu tenho que orar se tu sabes de tudo? Meu irmão, é um mistério muito grande, mas ele quer ouvir da sua boca a sua versão dos fatos. Você está entendendo? Irmãos, eu já vi muitas vezes na Bíblia, já li muitas vezes na Bíblia, Jesus chegar perto de um paralítico e dizer, o que tu queres? Meu irmão, se o paralítico fosse meu pai dizia assim, não, eu quero um jumento para andar por acaso. Não, meu pai, do jeito que era ignorante, ele tinha feito isso. Mas por que ele faz esse tipo de pergunta? Não é? Chegou para um cego e perguntou, o que é que você quer que eu te faça?
Sabe por quê, meu irmão? Ele quer saber a sua versão dos fatos. O que é que você quer de verdade? Amém, queridos? Nessa situação que você está passando, qual é a sua versão? Como é que você tem visto? Está tudo ruim mesmo? Será que você não tem nada? Será que, de fato, as coisas estão tão ruins que parece que está tudo escuro na sua vida? Será que é isso mesmo? Jesus está perguntando para você, o que é que está incomodando o teu coração? Você está entendendo, irmãos? Mas eu quero que você observe que da boca, né, daqueles homens só saíram coisas ruins, porque eles disseram, a nossa esperança acabou. Inclusive, Cleopas foi até um tanto quanto ignorante, né? Rude com o Senhor, porque olha só, o versículo 18 diz assim, um porém chamado Cleopas respondeu, dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Os irmãos estão entendendo, irmão? Ele foi rude com o Senhor. Será que você não sabe o que é que está acontecendo? Você está entendendo como ele foi rude? Não é assim que acontece conosco muitas vezes, irmão? A aprovação é tão grande que muda a gente, não é? Nós somos aquelas pessoas doces, né, que gostam de ajudar, aquela pessoa que gosta de se comunicar com tudo, mas às vezes a luta está tão difícil que a gente muda, a gente é rude até com quem a gente ama. Não é desse jeito, irmão? Não é assim, meus queridos? A luta às vezes é tão grande que a gente muda, mas nessa noite, meus queridos, o Senhor está falando conosco, dizendo, ei, não precisa não, você não precisa mudar, porque eu estou na história. Sabe por quê, irmãos? Porque olha só, Jesus, né, depois de ouvir o que eles falaram, versículo 25 e 27, olha só o que é que Jesus diz. Então Jesus lhes disse, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, Jesus repreendeu aqueles dois discípulos, sabe por quê? Porque os profetas haviam falado o que ia acontecer. O próprio Jesus havia dito, eu vou padecer, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e esperarei vocês, eu estarei com vocês lá em Jerusalém. Diga glória a Deus, meu irmão. Jesus havia afirmado, mas diante da decepção, eles esqueceram disso. Eles desacreditaram da promessa. É por isso que Jesus começa aqui a sua fala dizendo, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Meu irmão, eu sei que você pode se identificar com esse fato dos dois discípulos, porque quantas vezes você duvidou da promessa? Eu vou dizer de novo, porque Deus está mandando dizer, quantas vezes você duvidou da promessa? Quantas vezes você duvidou que ia acontecer? Quantas vezes você duvidou de Deus, dizendo, Deus faz com todo mundo, mas não faz comigo? Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmão? Deus está falando conosco nessa noite e Ele apresentou a palavra, porque a Bíblia diz que Ele começou desde Moisés até os profetas a falar tudo que estava contido nas Escrituras a respeito dele. Jesus não apareceu para os seus discípulos. Eu falei para os irmãos que essa mensagem, esse texto, aliás, era um texto enigmático, né? A gente fica pensando, mas por que Jesus não apareceu já como o próprio Jesus para eles, né? Com o mesmo corpo, apareceu diferente. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele não queria ser reconhecido pela sua imagem, ele queria ser reconhecido pela sua palavra. Ele começou a dizer, eu estou na palavra, tudo que aconteceu comigo está na palavra. E olha só que coisa, irmãos, a Bíblia diz, né, que os discípulos reconheceram, enquanto ele falava conosco das Escrituras, o nosso coração ardia. Jesus já estava falando com eles pela palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Esta palavra, meus queridos, tem o poder de mudar vidas. Essa palavra, ela tem o poder de transformar um miserável em alguém honrável. Diga glória a Deus, igreja. Esta palavra, e Jesus, ao falar desta palavra, aquecia-lhe o coração. Quantas vezes aconteceu isso com você? Um texto, né, que você leu, uma pregação que você ouviu, expondo as Escrituras, falou com você, mas você ainda duvida. Você ainda diz, mas cadê Deus? Deus está falando. É como nessa noite, meu irmão, o Senhor está falando por meio da sua palavra para você. Está dizendo, não precisa você mudar, não precisa se desesperar e nem voltar para Emaús. Eu estou contigo. E talvez você ainda está pensando, mas ainda não é comigo, é com você, meu irmão, é com você, minha irmã. Deus está falando claramente, Ele quer ser reconhecido pela palavra e não por uma imagem, não por um sentimento. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E a partir dali,
eles iam chegando para Emaús, não é? Iam descendo para Emaús e Jesus fez como se fosse passar mais adiante. E ele disse, olha, os irmãos conhecem a história, fica conosco, né? Não vai não é tão bom a tua presença. E aí, irmãos, ele voltou, né? Jesus entrou em Emaús. E quando ele estava à mesa com seus discípulos, não é? E partiu o pão e entregou para eles, os olhos dele foram abertos e reconheceram que era Jesus. E quando reconheceram que era Jesus, Jesus sumiu. Você está entendendo, irmão? E olha só que coisa, qual foi a ordem que Jesus tinha dado aos discípulos? Esperem por mim, porque eu vou aparecer no meio de vocês. Não é assim, irmão? Não foi assim? Aí, depois, quando eles já estavam em Emaús, que perceberam que era Jesus, disseram, a palavra se cumpriu, vamos voltar para onde estão os outros. Olha só, irmão, andaram de besta. Não é verdade, irmãos? Andaram como bobos até Emaús, mas Jesus queria que ele estivesse entre os outros. Então, meu irmão, muitas vezes nós tomamos essas atitudes, né? Nós tomamos atitudes erradas, escolhas erradas, porque nós duvidamos da palavra de Deus e depois a gente vê que é tudo em vão, que era para a gente ter ficado onde a gente estava. Você está entendendo? Era para ter permanecido. E nessa noite, meu irmão, a palavra é forte para nós. Continua no mesmo lugar e crendo, porque ainda que tudo seja contrário, mas o Senhor ele é fiel para cumprir a sua palavra. Talvez não se cumpra como você quer, mas a palavra vai se cumprir. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, e ao término dessa mensagem, eu quero dizer a você que em momentos de frustrações e de decepções, o Senhor está com você. Nunca esqueça disso. O Senhor está com você. Talvez você não esteja sentindo, não é? E não é para você sentir de fato, porque há momentos, irmãos, que a nossa emoção está tão abalada que a gente não vai sentir a presença dele. Mas nós temos que ter a certeza pela sua palavra que ele está presente conosco. Ele disse na sua palavra que eu estarei, ele estará conosco até a consumação do século. Que se cumpra essa palavra em nós. E essa palavra ela tem se cumprido em nós. Então nunca esqueça. Se você está com dúvidas, se Deus te ama, essa noite o culto todo, meu irmão, Deus falou para você, eu te amo. Foi ou não foi, meu irmão? Quem está no Espírito sabe, entendeu que o culto todo, não foi nada aqui, eu cheguei aqui para o Michel Louvor e fale a respeito disso, daquilo, não. A única coisa que eu pedi foi para tocar esse último hino, né? Louvarei na tempestade, porque tem a ver, a única coisa, mas se você percebeu, o culto todo foi falando, eu te amo, eu não desisto de você, eu estou com você. Nesse momento de crise que você está enfrentando, o Senhor trouxe este vaso de barro para falar para você, eu estou com você e não vou te deixar. Essa crise não é para te derrubar, ou não deve te derrubar, mas ao contrário, você tem que ficar de pé, continuar de pé. Irmãos, se eles tivessem crido na palavra, eles teriam passado, né? Ou não teriam passado por esse sentimento danoso. Eu quero só lembrar uma coisa para você. Eles estavam com o coração temeroso, porque eles disseram, você não está ouvindo o que aconteceu? Eles estavam dizendo, Jesus morreu, portanto ele não era o Messias. Mas quando Jesus começou a falar da palavra, o coração deles mudou. Os irmãos entendem? Agora um coração temeroso, um coração duvidoso, agora estavam com um coração ardente na presença do rei. Você pode dizer glória a Deus por isso? Está um coração ardente e só Jesus pode fazer isso. Só Deus pode transformar um coração. Se você está em dúvida, meu irmão, se você está em dúvida, creia que nessa noite o Senhor está falando para aquecer novamente o teu coração. Para que o teu coração possa retornar a ser quem você era. Retornar ao primeiro amor. Amém, queridos? Retornar ao primeiro amor. Voltar a ser aquela pessoa que você era no início. Aquela pessoa que você amava e dizia, ah, meu Deus, eu sou o tipo de crente que, né, eu ouvia falar, é assim que eu quero viver. Aí, paulatinamente, a gente vai deixando, as tribulações vão chegando, vão nos transformando e aos pouquinhos a gente vai deixando de ser quem era. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, o caminho de Emaús não é para você, é para você permanecer firme no lugar. Não volte para trás, não, né? Isso é até contra o português, não volte para trás. Não é isso, irmãos? Mas fique firme com o Senhor, não desista, Deus está com você. Nessa crise, Deus está com você. Mesmo na crise, Deus está com você. Irmãos, estamos vivendo num tempo muito complicado.
As pessoas estão muito decepcionadas, não é? Tinha uma expectativa grande de que aconteceria uma coisa nesse país, aconteceu outra. Os dois lados, meu irmão, os dois lados da política estão decepcionados. Porque um achava que era uma coisa, não foi, o outro achava que era outra também, não está sendo. Tem muita gente decepcionada. Irmãos, tem gente entrando em parafuso. Os irmãos estão entendendo? Tem gente com problemas psicológicos por causa disso, porque focaram naquilo ali e acham que aquilo é tudo. Não, meu irmão. Pode vir a crise que for, nós estamos firmes com o Senhor. Irmãos, em países fechados de regime comunista, em países aí que o islamismo ele toma conta, né? Que o evangelho não pode chegar, tem crentes lá que passam por crise tremenda, mas louvam a Deus. Amém, amados? Quem conhece o pastor Francisco? Pastor Francisco, irmãos, ele teve um contato com um cristão lá da China perseguida, da China comunista, não pode ter igreja lá. Ele conseguiu ter um contato com uma pessoa que conseguiu sair de lá, e eles estavam falando sobre escatologia. E esse irmão chegou para o pastor Francisco e disse: mas vocês não creem que está na grande tribulação, não? Porque para a gente lá é a grande tribulação. Vocês vão estar entendendo, irmão? Para a gente lá já chegou. E aí o pastor Francisco conversando comigo disse: Ricardo, nós não sabemos o que é tribulação, meu irmão, porque os crentes que estão lá sendo torturados, sendo mortos, esses sabem o que é tribulação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora, eu e você, meu irmão, passamos por dificuldades aqui nesse tempo presente, sim, frustrações, sim, mas nunca se esqueça que você foi chamado não para ser um cidadão desta terra, mas para ser um cidadão do céu. Você aqui é um peregrino, você tem uma mansão celestial reservada para você. Você não pode ter um centavo no bolso, eu sempre digo isso. Você não pode ter uma casa para morar, você não pode ter um nome para preservar, mas uma coisa você tem: a vida eterna que você ganhou, não por seus méritos, mas pelo mérito daquele que morreu por você. Então nós temos, meu irmão, que simplesmente louvar a Deus. Irmãos, eu estou querendo concluir, mas Deus me manda falar algo. Eu tenho um grande amigo que ele está no Pará. Ele era pastor aqui em Mandacaru, está no Pará. A esposa dele é pastora Neide, né? Muito amiga da minha esposa. Pastor Alex. Irmãos, ele trabalha com piscina. Ele é piscineiro. Ele não é mais, mas ele era piscineiro na época. Pastor de igreja, piscineiro e tal. E ele estava trabalhando numa piscina, numa grande mansão aqui em João Pessoa. Eu não me lembro o bairro, mas ele estava lá trabalhando, levou o filho dele. Olha só, irmão. Eu acho que a pastora Neide deve ser maluca, né? Porque deixar... O homem já é desatento, né? E com o pirralho ali correndo e tal, e ele trabalhando num lado da piscina, o pirralho caiu na piscina, ele não viu, a piscina grande, e ele não viu. E o menino foi se afogando, e ele aqui, ajeitando a bomba lá, não sei o quê, e o pirralho lá se afogando, morreu, irmão. O filho dele morreu. E ele contou para mim que ele correu, não é? Pegou o menino, colocou assim na beira da piscina, se ajoelhou e disse assim: Senhor, se Satanás pensa que eu vou te deixar por causa disso, não vou. Diga glória a Deus, meu irmão. Não vou. Continuo firme. Quando ele disse isso, irmão, o menino colocou água para fora e reviveu. Para a glória e honra do Senhor. Diga glória a Deus, meu irmão. Nós temos que ficar firmes, meus queridos, nesses momentos de tribulação e não desistir. Diga glória a Deus, meus queridos. São momentos como esse que a gente prova a nossa fé. São momentos como esse que a gente sabe se nós somos crentes de verdade ou não. E quando ele viu o menino ali cuspindo aquela água, ele simplesmente disse assim: Senhor, Tu és soberano sobre a minha família. E hoje em dia, meus queridos, ele está pastoreando no Pará. Ele está pastoreando lá, sua família está linda, e o menino está... É uma bênção, meus queridos. Toca na igreja, é muito instrumentista, né? Como os meus filhos, eles tocam mais de um instrumento, e eu louvo a Deus por isso. Quando ele me falou, eu vi um menino, meus queridos, eu fiquei tão emocionado quanto eu estou agora, porque eu digo: Deus é um Deus que tudo pode. O nosso Deus é um Deus que tudo pode. Se levanta nessa noite, meu irmão. Vamos orar para encerrar este culto. Mas eu quero dizer para você, não desista. A crise pode até piorar, mas você vai estar firme com o Senhor. O Senhor está no caminho com você, e Ele está expondo a palavra para você, dizendo: eu não te esqueci, nem vou te esquecer. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, Pai amado.